Graça e paz. Que Deus te abençoe nesse fim de tarde, nesse início de noite, e que você possa crescer, amadurecer nele. Quero orar com você, abaixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir para que o Senhor venha sobre os nossos corações, nos abençoe, nos fortaleça, nos encha, nos preenche. Pai, queremos colocar e pedir pela vida da Fernanda, da Silvana, Vandeir e Rafa, que o Senhor possa vir sobre a vidinha da Fernanda e fortalecê-la e capacitá-la. Vem sobre essa guerreira, Senhor. Vem sobre a Sil que está lá com ela. Que o Senhor possa manifestar sabedoria sobre a vida dela. Peço também pelos limitados, pelos enfermos. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, vir com o Espírito Consolador sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Continuando a falar de como viver acima da mediocridade. Hoje nós vamos falar sobre vencer o dragão do tradicionalismo. Para isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, do verso 36 ao verso 39. O texto diz assim: Disse-lhes também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para costurar em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. Se de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornecerá o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve se deitar em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz que o melhor é o vinho velho. Uma das coisas que nós temos que fazer para a gente entender um pouco sobre essa questão de tradicionalismo é identificar esse dragão. É legal a gente colocar o dragão, porque o dragão é algo imaginário. Não existe esse ser mitológico, a não ser o dragão de Komodo, que é um lagarto, um grande lagarto, ou maior lagarto sobre a Terra. Mas se você parar para pensar sobre esse dragão, ou a ideia desse ser mitológico, a gente tem que pensar algumas coisas. E aí a gente tem que identificar o que é esse tradicionalismo. E a gente tem que ter muito cuidado em identificar corretamente esse adversário. O adversário não é a tradição em si mesma. Trata-se única e exclusivamente do tradicionalismo. O tipo certo de tradição nos dá uma profundidade de raiz, verdades confiáveis, são declarações desse tipo que nos firmam em momentos de tempestades, incertezas. Temos princípios essenciais quando falamos então de tradição. Autoridade das Sagradas Escrituras, autoridade da Bíblia, uma tradição. Conhecimento de Deus, amor de Deus, senhorio de Jesus, amor ao próximo, nossa transformação em povo com coragem genuína, tudo isso são partes de tradição ou tradição de Jesus, tradição do povo de Israel, tradição do próprio Deus. Tessalonicenses, então, capítulo, no seu segundo livro, no segundo capítulo, verso 15, 16, diz assim: Então, irmãos, estáis firmes e retam ou fiquem firmes nas tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou seja por epístola nossa. E o nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança. A ordem, então, é estar ou permanecermos na tradição da fé, não numa tradição humana. Entenda, tradições da fé tem o grande objetivo de onde está a verdade, ela não se coloca em jogo. Então, quando a gente fala de tradição de fé, a verdade não é posta à prova ou não é colocado de lado. Já o que é periférico ou algo de menor importância pode ser relevado ou não. A exemplo, vamos lá. A ideia dos reformados, cristãos reformados, ou seja, protestantes, é que devemos seguir a tradição dos reformadores.
Uma curiosidade é que João Calvino usava chapéu dentro da igreja. Será que a gente tem que fazer o mesmo hoje? Será que a gente tem que sair correndo, comprar algum tipo de chapéu, um boné, uma boina, alguma coisa? Então vamos lá. Essa tradição de João Calvino tem dois motivos muito claros. O primeiro é uma corrente de ar fria que ele reclamava. E a segunda era a grande quantidade de pombos dentro dos antigos templos. Agora você consegue entender por que a tradição do chapéu? Ela pode ser relevada? Ela é interessante para os dias de hoje? Não tem a mínima importância. Há uma grande diferença, então, entre tradição e tradicionalismo. A tradição é a fé viva daqueles que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta daqueles que vivem hoje. O tradicionalismo é nada mais que a atitude que resiste a uma mudança, que se mantém apegado a um costume, que se conserva a força e levanta suspeita contra tudo que é novo. Vamos parar para pensar. Tradicionalismo do primeiro século, ou tradicionalismo que Jesus encarou. No tempo de Jesus, vamos pegar o texto de Marcos, de Lucas 5. No tempo de Jesus, o tradicionalismo era o sinônimo de farisaísmo, os fariseus. A vida deles era um grande exemplo de tradicionalismo. Onde Cristo se encontrava com os fariseus, ele se deparava única e exclusivamente com um tradicionalismo. Enquanto as pessoas saudavam Jesus, os fariseus faziam o quê? Os fariseus franziam suas testas. Em Lucas 5, no jantar de Mateus, quando Mateus passa a seguir Jesus, o publicano, o cobrador de impostos, a gente vê claramente essa situação. A indagação dos fariseus, dos judeus, em relação a Jesus. Por que você come com cobradores de impostos e pecadores? Vamos lá. O principal problema posto aí é assim. Você está se misturando. Você está se misturando com pecador e aí está se divertindo ainda. O tradicionalismo judaico ensinava que se deveria manter distância dos pecadores. Que não se deveria associar a eles e muito menos se divertir com eles. Duas classes de termos bem distintas aqui. Quando relacionamos as pessoas com Jesus, os termos publicanos e pecadores. Quando se fala da boca dos fariseus, ou se relaciona essas pessoas com os fariseus, já são os cobradores de impostos e os pecadores. Uma pergunta para nós pensarmos hoje é o seguinte: podemos nos sentar à mesa com Jesus e se divertir? Ou o nosso olhar é de desprezo pelo que se está acontecendo? Talvez surjam algumas perguntas na mente, do tipo: o que irão pensar de mim? Que testemunho é esse o seu? Talvez por medo, ou talvez por não conseguirem pensar de forma tão rápida, os discípulos de Jesus ficaram mudos, mas Jesus apresenta uma resposta extremamente à altura. Ele diz assim: não necessitam de médico aqueles que estão sãos, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Jesus continua e trata de ensinar sobre o tradicionalismo e a necessidade de abandoná-lo. E aí ele passa a falar do remendo, passa a falar do vinho. O grande ensinamento desse texto é que aqueles que se acostumam com o que é velho, o vinho velho, sempre irão desmerecer o que é novo. E por fim, isso é o tradicionalismo. E ele se inaugura, ele tem o seu rompimento com o próprio Cristo, o novo vinho, o novo odre. Se rompe o tradicionalismo para algo não estático, algo de poder, dinâmico, flexível, capaz de se moldar através dos tempos. Não é possível inserir Jesus no odre velho do tradicionalismo judaico. Afinal de contas, foi o próprio vinho, Jesus Cristo, que estoura, rompe, arrebenta o odre velho do tradicionalismo judaico. Vamos lá. Vamos pensar sobre essas verdades desse vinho novo para o nosso tempo. Eu acredito que já basta de tradicionalismo. Uma das grandes verdades dessa parábola
é que Deus é um Deus de renovação, um Deus dinâmico. Renova suas misericórdias a cada manhã. Nos dá sempre um novo dia de possibilidades. Ele sendo um Deus imutável, Cristo sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz Hebreus 13, mas o mesmo sendo com suas obras tão distintas e diferentes ao longo do tempo. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que o Antigo Testamento fala de um novo cântico, um novo coração, uma nova aliança que Deus está fazendo. No Novo Testamento, nós somos chamados a sermos novas criaturas, termos um novo nascimento, vivermos segundo um novo mandamento, esperarmos um novo céu e uma nova terra. Deveríamos copiar, ser imitadores de Deus. E esse Deus de renovo, de mudança, como afirma Efésios 5. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Infelizmente, ao passar das gerações, ocorre um radicalismo de se apegar ao tradicionalismo. Deveríamos nos manter abertos a mudanças. Infelizmente, temos ao nosso redor, felizmente, né, temos ao nosso redor vinho novo. E, infelizmente, esse vinho novo, nós queremos guardá-lo para ocasiões especiais. Estranho isso, não é? Felizmente, temos ao nosso redor vinho novo. E, infelizmente, nós queremos guardá-lo. Lembre-se do maná do deserto. Todo dia, maná. Todo dia, maná. Lembre-se da serpente de bronze. Isso que é tradicionalismo. Depois que as pessoas foram curadas ao olhar para a serpente, ela deveria ter sido lançada ao fogo, ter sido destruída. Mas os judeus carregaram ela por muito tempo. Virou uma idolatria. As mudanças são essenciais. Os novos odres são essenciais. O novo vinho é essencial. Eles não são opcionais. Todas as gerações são tentadas a restringir as obras e métodos de Deus. As pessoas gostam de manter as coisas exatamente como são. O medo do novo. Quando se vive nesse estigma do odre velho, tudo passa a ser uma afronta à tradição. O que não se consegue ver é que simplesmente o odre novo, as mudanças, não tiram o foco da tradição e sim de velhos costumes humanos, a exemplo dos fariseus. Não é possível viver de forma nostálgica de uma década passada, seja 80, seja 90, não importa. O tempo passou, tudo se fez novo. Temos de renovar as estratégias, romper o tradicionalismo. O que passou, se passou. Vultos de glórias de homens do passado devem ser lembrados, não enaltecidos e não reverenciados. Os tempos passados são tempos passados. Deus tem algo novo para as nossas vidas. Então, temos duas perguntas extremamente pertinentes para a nossa vida. A primeira é: o vinho em sua vida ainda está fresco? Ou ainda mentalmente precisa voltar a décadas passadas com afirmações do tipo: aqueles que eram tempos bons, aquele tempo foi tempo de progresso, aquele tempo que a igreja era boa. Deus operou naquela época e opera nessa época. Talvez eu e você estamos nos acostumando a guardar vinho e deixá-lo velho. Pense comigo. Hoje as pessoas têm de saber como Jesus trata as questões do hoje e não das décadas passadas. Para você que talvez ainda pense que os anos áureos passaram, Joel 2, 24 e 25 diz outra coisa. Ele fala que Deus traz o gafanhoto e dá nome a esses gafanhotos de seu exército, mas ele fala que será tudo restituído a seu tempo, renovo. Uma segunda pergunta pertinente. Na nossa vida, o odre está novo, flexível. Podemos mudar a palavra flexível para a palavra movível. Você está pronto para se mover, se renovar? Você está aberto para isso? Deseja isso? De fato, não permita que você seja apertado pelo tradicionalismo. Não deixe ele te moldar. Fora com esse dragão. Esse é um novo ano.
cheio de mudanças, cheio de perspectivas, cheias de possibilidades. Ah, pode ser um ano difícil, mas é hora de saborear o vinho novo em anos difíceis e não guardá-lo. Não se deixe moldar pelo tradicionalismo. Viva a vida num odre novo, com vinho novo. É isso que Deus tem para nós. Está na hora de rompermos, de lutarmos. É isso que Deus quer da minha vida e da sua vida. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer. Vem sobre os nossos corações. Vem e nos faz entender que precisamos do vinho novo, do Senhor. Precisamos estar em odres novos, em mudança, em renovação, em dinamicidade de vida. Vem sobre as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Não esqueça, amanhã nós temos Clara Ibope, canal Clara Ibope no YouTube. Também está os links nas redes sociais da igreja. E domingo nós temos culto presencial. Eu espero você. Fique com Deus. Um grande abraço.